Havia várias linhas de investigação em curso. Nós não produzimos um responsável pelo crime. Ele cometeu o crime. Ele tinha um livre-arbítrio, inclusive, de confessar. Ele teve essa oportunidade, mas optou por outra linha de defesa. E aquele corpo não estava jogado em qualquer lugar. Tinha sido e tem sido ocultado meticulosamente. E não há no planeta um segredo a dois. Isso nos reforçou que estávamos tratando com um único assassino. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Tiago. Todos esses elementos foram nós dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. Então, a forma como o Tiago estaciona o carro, coisa que ele não costumava fazer, haja vista que ele iria utilizar o veículo alguns minutos após. Ele coloca o veículo para dentro do imóvel. Lembro bem de um grande investigador que trabalhou e trabalha conosco, dizendo: delegado, ele limpou a garagem. Observe essa imagem. E realmente, durante a tarde, aparece ele com instrumentos de limpeza, como vassoura, certamente se desfazendo ali de possíveis vestígios, que eu vou provar a vocês que ele estava extremamente preocupado que nós localizássemos. Então, ele sai da casa dele e, pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Tiago. Nós não vamos fazer aqui silogismos. Nós vamos trabalhar com a certeza. Ele foi para o trabalho dele em uma rota distinta da comum, totalmente na contramão, num período climático que impossibilitava o trajeto normal por essa via, que era uma via enladeirada, de barro. O carro dele era um carro com tração 4x2, extremamente incompatível com a via que ele decidiu trafegar. Ele trabalha e nós temos provas técnicas incontestáveis que ele sai antes do horário dele de saída do trabalho. Ele ganha 1h30. E aí sim nós acreditamos que nesse tempo ele se desfez do corpo. Ora, delegado, você sabe onde é o trajeto. Então por que não iniciar as buscas por aí? Será feito. Uma dívida moral com a família de Ana Sofia, que foi estraçalhada, exposta indevidamente, julgada pela sociedade de forma vil. Mas agora a verdade está sendo recomposta. Entendemos que ela desaparece justamente, como eu já afirmei, nesse espaço geográfico de 15 metros que coincide com a frente do imóvel de Tiago. E todas as oitivas eram repetidas. Mas, paralelo a esse trabalho, Tiago Fontes tentando ainda se desfazer de prova. Quando coletamos o aparelho celular, ele havia sido formatado coincidentemente nos períodos em que a Polícia Civil trabalhava de uma forma marcante. Perícia realizada pela doutora na rua, ele formata, estava lá registrado. A chegada da força-tarefa, ele formata. E assim por diante. Chega o momento dessas buscas dos aparelhos eletrônicos e Tiago, a sua esposa e a sua filha, é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem,
Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime, a um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho o corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia. Mas mesmo assim ele sustentou. O que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Até chegar ao fatídico dia 11 de setembro, onde ele decide assumir uma postura perturbada. Aqui eu não sou médico, psiquiatra, nem psicólogo para, por meio de uma imagem, dar um laudo dizendo se ele estava ou não louco, mas para mim uma pessoa que deliberadamente sai da forma como ele saiu, está em sua plena consciência. Ele passa, doutor Diógenes, que domina bem o ambiente geográfico da cidade de Solânia, deliberadamente em câmeras para o registrar e desaparece. Aqui eu quero agradecer ao nosso corpo de inteligência policial, doutora Maíra, o qual, desde aquele dia, não dormiu, incessantemente no intuito de localizar Tiago Fontes para que pudéssemos cumprir um mandado de prisão. Nesse ponto, a nossa convicção já estava formada. Tecnicamente, nem precisaríamos de uma prisão temporária, uma preventiva seria até mais adequada, mas por uma estratégia da investigação, para continuarmos tranquilo com o prazo, preferimos a prisão temporária. É uma questão técnica só, enfim. E aqui nós conseguimos resgatar, dentro do aparelho celular de Tiago, esse que ele ardilosamente escondeu, algumas provas extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte, estágios da decomposição, isso dia 5 de julho, às 4 da manhã, ainda no trabalho. Certo, senhor? E acreditamos, senhores, que ele ainda estava na custódia do corpo. Às 7 da manhã, decomposição do corpo humano. 5 de julho, 4 horas e 47 minutos. Pesquisou por decomposição do corpo humano. E aí vem as derivações da decomposição. Da pesquisa, perdão. 5 de julho, às 4h53. Estágios da decomposição. 5 de julho, às 7h34. Quais são os estágios do corpo humano em sua decomposição? Parece ser repetitivo, mas é porque à medida que ele vai pesquisando, ele vai clicando nos links e vai abrindo outros links e ele vai avançando no trato com a informação. 5 de julho, 7h37, decomposição do corpo humano. E aí ele pesquisa as imagens, como seria os estágios, em cada estágio como ficaria o corpo. 6 de julho, ele pesquisa o caso, ou seja, alguns dias já após o desaparecimento, 2 dias, perdão, após o desaparecimento, ele pesquisa aquele caso da criança Júlia, no Portal do Sol, em que foi encontrada, na Praia do Sol, perdão, em que foi encontrada num poço, assassinada pelo seu padrasto, com violência sexual. Ele pesquisa e se interessa sobre o estágio específico da saponificação.
Alguns dias após, ele pesquisa, usa como critério da pesquisa, né, no Google, corpo 1 semana após a morte. E esse dia coincide com 1 semana após o desaparecimento de Ana Sofia. Dia 25 de julho, ele pesquisa os estágios de putrefação do corpo. Dia 3 de agosto, e aí coincide com um período que é realizada a perícia no interior da residência dele, ele pesquisa com quanto tempo um fio de cabelo perde a capacidade de preservação do DNA. Ou seja, aquela limpeza que ele fez em sua garagem já era se antecipando aos fatos e prevenindo uma possível localização de vestígios. Ainda no mesmo dia, ele pesquisa por que cabelos e unhas podem resistir aos estágios da decomposição. Ele pesquisa sobre doação de cabelo e unhas para o exame de DNA. Nós acreditamos, muito provavelmente, por ele ter tido contato físico com a vítima, ele se preocupou em vestígios dele serem localizados no corpo da criança. 11 de agosto, ele pesquisa por corpo saponificado, que é um dos estágios da decomposição, é uma espécie de mumificação. Ainda no dia 11 de agosto, mais tarde do dia, ele pesquisa quantas crianças desaparecem no Brasil por ano, já para apresentar um álibi de defesa. Olha, mas isso é um fato muito comum, várias crianças desaparecem no país anualmente. Com a chegada da doutora no reforço da força-tarefa, ele pesquisa como é feita uma perícia de imagens em câmeras. Lembrando, ele procura o proprietário do imóvel, que ele não esperava que tivesse registrado aquela imagem, e oferece os serviços dele para apagar o HD, onde ficaram registradas as imagens, com base na argumentação. Ele era um cara de bom diálogo. E aí ele faz uma série de pesquisas sobre perícias em áudios e imagens. Ele pesquisa sobre casos de crianças desaparecidas em outros estados. Um caso específico da criança Carlinhos, que é uma criança que até hoje ninguém nunca encontrou o corpo dela. É o caso em que há mais tempo estava em aberto, né, o desaparecimento da criança. Não, lá no Rio de Janeiro. 16 de agosto, ele pesquisa a minha vida pessoal, ele estuda a minha vida profissional, os casos em que eu atuei, notadamente o caso Fernanda Ellen. Ele pesquisa sobre o caso Bárbara, uma criança de Minas Gerais, que foi acompanhada... Estamos de volta ao vivo com a coletiva de imprensa sobre o caso Ana Sofia. Comprada e assassinada e teve seu corpo ocultado, e após a polícia conseguir localizar o corpo no matagal e identificar quem era o autor, esse autor se enforcou. Vou fazer só uma observação. Todos esses casos, que pra gente aqui, a gente não conhece por nome, ele pesquisava só assim, caso Júlia tal, caso Bárbara tal. Ele conhecia esses casos só pelo nome. Casos que a gente não conheceria, assim, de cabeça. Que corroboram aqueles livros encontrados na residência dele, o interesse sobre esses crimes mais delicados. Então ele pesquisa sobre a menina Bárbara Vitória, pesquisa sobre a motivação sexual. E todos esses casos têm uma semelhança, como bem lembrou aqui Gustavo. Motivação sexual. E aqui eu lembro bem quando ele olhou para mim no dia que esteve na delegacia e disse: delegado, eu tenho uma revelação a fazer ao senhor. Eu estou com problemas de impotência. Eu perguntei, mas por que você está falando isso? Ninguém nem entrou no mérito do assunto. Ele disse, bem, porque se o senhor está me acusando, só há uma motivação sexual. E eu estou logo dizendo ao senhor que eu estou impotente. E aí, de uma forma natural, eu respondi, dos senhores, nós estamos aqui, somos todos adultos. Eu disse, existe uma diferença muito grande entre libido e potência sexual. O senhor está falando com uma pessoa adulta.
E aí ele abaixava a cabeça. Ele era inteligente, mas uma inteligência limitada. Todos nós temos nossas limitações. Eu não poderia prendê-lo sem ter antes um mandado de prisão ou mediante flagrante delito. Só existia uma forma de prendê-lo em flagrante delito, com o achado do corpo pelo crime de ocultação a cadáver, que é um estado permanente. Eu posso anunciar que estamos retomando as buscas pelo corpo de Ana Sofia. Já foram realizadas reuniões com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, de forma que nesse instante equipes já estão se deslocando para o local onde foi encontrado o corpo do Tiago, no sentido de iniciarmos uma varredura em toda aquela área perimetral, de forma a não termos dúvidas quanto à possibilidade do corpo se encontrar enterrado ou mesmo em ambientes que assegure a existência desse fenômeno de saponização, conforme pesquisa que foi realizada pelo suspeito Tiago, levando a crer da possibilidade de ter sido empregado justamente durante a ocultação, esse corpo ter sido escondido em ambientes úmidos, não apenas decorrente do relevo daquela localidade, Bananeiras, mas também a existência de lagos, de poços, cisternas, locais esses deverão ser agora objeto de buscas por parte da diligente equipe do Corpo de Bombeiros.